Olá, amigos que acompanham este nobre e enorme canal do YouTube. Sexta-feira é dia de investigar farsas. Entretanto, hoje nosso programete aqui é um pouco diferente. Porque hoje eu vou trazer aqui uma provocação. Provocações, meu Deus do céu, provocações. A verdade é que nos últimos anos aí o futebol brasileiro tem passado por uma crise de identidade. O país que, ao mesmo tempo, é pentacampeão do mundo, um feito que nenhuma outra seleção conseguiu, mas é um país que nos últimos anos tem acumulado derrotas e humilhações, internacionais, seja com seus clubes, seja com a seleção. E acho que eu tenho a obrigação de trazer aqui no meio desse cenário a pergunta: o futebol brasileiro é uma farsa? Vamos ver se é isso tudo. Essa pergunta é um pouco audaciosa da minha parte, né? Porque eu tô tentando aqui resumir anos de história numa frase, numa sentença muito definitiva, né? A respeito de alguma coisa. E acho que são várias camadas pelas quais eu terei que perpassar aqui para poder chegar a uma resposta, né? Porque o futebol brasileiro é muito complexo e envolve muitas questões, na verdade. Desde do estilo de jogo, que acho que as pessoas ainda têm um certo saudosismo, até questões mais folclóricas, sobre questões de marra, de jogadores, né, lendários que fizeram o futebol brasileiro ser o que ele é hoje, enfim, questões de dirigentes, rivalidade, enfim. Mas o fato é que ultimamente a gente tem se acostumado, né, no cenário principalmente dos clubes, a ver futebol medíocre. Existem exceções? Claro que existem. A gente pode citar algumas aqui. O Flamengo de 2019 foi uma. O Corinthians de 2015, nos últimos anos, também foi um time legal de se ver. Não para mim que era que torço pro rival, mas enfim, olhando friamente, era um time muito interessante. O Palmeiras do Abel, de uma certa maneira, também é um time que, né, foge um pouco do estilo do futebol brasileiro, mas é um time acima da média, embora aí nas últimas rodadas, né, tá enfrentando uma crise. Mas são poucos os times que a gente olha e fala, pô, esse time é legal de se ver, sabe? Esse time é interessante, faz jus a ser um grande time do futebol brasileiro. Agora a gente tem, acho que a bola da vez é o Fluminense do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que é o técnico da seleção brasileira e tem esse estilo pouco ortodoxo, né? Um estilo muito único, muito autoral, e está enfrentando dificuldades aí para implementar esse estilo na seleção brasileira. Muita gente questiona se ele vai dar certo, se ele estará pronto para o desafio. E se não, algumas pessoas se empolgaram aí na primeira rodada, falando que ele poderia assumir como treinador principal e não mais como interino, e que o Ancelotti podia ficar onde está. Acho que o nome do Ancelotti é interessante nesse contexto, porque mostra que o futebol brasileiro não consegue nos últimos anos produzir bons técnicos. E aí a CBF está buscando um dos grandes nomes do futebol internacional, um treinador muito renomado e que marcou uma geração. Certamente o Ancelotti, quando se aposentar, será muito lembrado porque fez grandes times, conquistou muita coisa e sem dúvida é um dos grandes treinadores da história do futebol, talvez do século XXI seja o maior. Acho que vale a discussão aí se ele ou o Guardiola, enfim, é uma briga muito boa. Tem o Ferguson também que pode entrar nessa briga, embora o Ferguson, né, tenha ali um período muito longo também nos anos 90, né, um período muito vitorioso. Mas acho que são três nomes aí muito interessantes nessa disputa. E a seleção brasileira está se rendendo, o que levanta muitas críticas. Pô, como o país pentacampeão mundial está buscando um treinador de fora? Nós não precisamos disso. Acho que existe um certo corporativismo também da parte dos treinadores, o que ok, é entendível até um certo ponto, né? Porque o trabalho fica cada vez, as oportunidades de trabalho ficam mais escassas. Só que por outro lado também acho que demonstra uma certa incompetência desses mesmos, porque se concorda que se eles fossem tão bons assim, não só os times brasileiros os procurariam, como outros times de fora também os procurariam, coisa que não acontece. Aí eles vão jogar, que vão dizer que é por causa da questão
do diploma da UEFA, porque os treinadores têm que ter essa certificação e no Brasil os cursos não valem. E também, velho, convenhamos, né? Convenhamos, você comparar o certificado da UEFA com o da CBF, onde quem ensina você é o Lisca doido, aí também, porra, né? É foda. Mas, enfim, são situações aí, e eu acho que essa questão do certificado da UEFA é uma meia-verdade. Porque se a gente voltar alguns anos atrás, muitos treinadores brasileiros iam encher a burra em mercados alternativos aí. Arábia Saudita, Catar, mundo árabe, né, como um todo. Aí, mais um pouco depois veio a China, Japão levou muito técnico brasileiro também durante um período. E nunca vi esses caras reclamando, dizendo que não tem problema nenhum, porque tava caindo no bolso deles. Agora que eles estão ficando sem, aí não, porque não sei o quê. E até esses mercados alternativos pararam de contratar técnicos brasileiros, né? Se a gente for olhar aí no exterior, no mundo árabe, na Liga Saudita hoje, tem o Pericles Chamusca. Depois no Japão eu consigo lembrar do Fábio Carille, que tá lá. O Zé Ricardo tava lá também, voltou. E, enfim, são esses nomes escassos, né? O mercado chinês acabou colapsando, levou muita gente, mas agora já tá naufragando de novo. E, enfim. E teve o Thiago Nunes aqui, né, no Peru, com o Sporting Cristal. Também foi um nome que saiu do mercado brasileiro. Teve uma. Ainda está, né? Porque ainda é empregado do Sporting Cristal, se não me engano. E tá tendo uma passagem interessante lá pelo futebol peruano. Mas o fato é que nós vivemos uma crise de identidade, porque a gente não consegue mais produzir grandes nomes, grandes talentos, seja eles enquanto jogador. O último é o Neymar. O Vini Júnior pode ser esse grande talento, mas ainda está numa evolução e essa temporada dele é um pouco abaixo, né? Muito ofuscada também pelo brilho de Jude Bellingham, que está fazendo um início de temporada fora da curva, excepcional. E hoje, no momento, é o melhor jogador do mundo, né? Acho que pelo que ele tem jogado e pelo impacto dele no jogo, seja no Real Madrid ou na seleção, acho que não é exagero nenhum dizer isso. Mas no futebol brasileiro a gente tem essa dificuldade, né? Cada vez menos a gente revela grandes nomes, cada vez menos a gente revela grandes talentos e cada vez menos os treinadores trazem inovações, cada vez menos os treinadores são de primeira linha, né? Acho que essa é a grande verdade. Hoje a gente tem o Tite, que é um grande nome, e aí tem um abismo ali. Acho que hoje a gente pode colocar o Dorival nesse segundo momento, e aí, pô, o Diniz, acho que a galera hypa ele um pouco, põe ele lá em cima, eu ainda vejo ele, eu tenho um pouco de ressalvas aos trabalhos dele. Acho que ele é um cara que tem boas ideias, mas ainda falta muita coisa. Mas tá, beleza. São acho que os 3 nomes aí que a gente consegue apontar hoje. Nessa ordem pra mim: Tite, Dorival e Diniz. E se a gente olhar o Campeonato Brasileiro também, tem muitos estrangeiros, né? O Botafogo, que foi líder, fez a campanha que fez com o Luiz Castro. Até que ele saiu. Luiz Castro português. Até que ele saiu e entrou o Bruno Lage, né? Teve a passagem do Caçapa, o Bruno Lage derrubou e agora tá com o Lúcio Flávio. Mas a base do trabalho é do Luiz Castro. O vice-campeão, vice-colocado, é o Bragantino, que tem um treinador português. Aí na terceira posição nós temos o Flamengo, que agora tem o Tite, né? E que até pouco tempo atrás tinha o Sampaoli, que é gringo, argentino. E no começo do ano teve o Vitor Pereira, português. E por fim, na quarta colocação, nós temos o Grêmio, que tem o Renato Gaúcho como treinador. Aí o Palmeiras em quinto, com o Abel Ferreira, e o Atlético com o Wesley Carvalho, que é brasileiro. Mas se a gente olhar na tabela, o finalista da Sul-Americana é estrangeiro também, Juan Pablo Vojvoda. Então tem muito técnico estrangeiro no futebol brasileiro. Acho que a gente chegou a ter 7 ou 10 técnicos, quase metade dos treinadores dos times brasileiros com técnico estrangeiro. Um número absurdo. E isso mostra muito o que tem sido o mercado de técnicos no Brasil, né? E acho que passa muito. Eu tô falando muito de técnico porque acho que essa crise do futebol brasileiro passa muito por uma questão de inovação, de metodologia de trabalho.
A gente sentou num papo de que nós somos o pentacampeão do pentacampeões do mundo, nós somos o melhor futebol do mundo, ninguém vai chegar perto do que a gente é, e agora a gente está aí tendo que correr atrás de um certo atraso, porque vão fazer 24 anos desde o último título do Brasil em uma Copa do Mundo. Então é um cenário devastador, eu diria, um cenário preocupante. E acho que o Brasil precisa ligar um sinal de alerta aí e começar a renovar esse mercado de treinadores, formação, trazer gente capacitada. Acho que não, essa questão que os caras fazem de treinadores estrangeiros, né, e que isso é ruim para o futebol brasileiro, é uma grande cascata. Eu acho que tem que trazer mesmo. É claro que não só treinadores, como dirigentes também. Acho que o Brasil tem que começar a aprender a como gerir o futebol como um todo. Passar por um restart. Eu vou te esperar. Porque precisa voltar a ser o que era, né? E acho que hoje a gente tem discussões de porque antigamente era melhor. E não sei, cara, de verdade, o Brasil, essa busca pela essência do futebol brasileiro, a gente tem que falar disso melhor num outro podcast. Eu cheguei a escrever algum tempo atrás no Twitter uma reflexão, mas eu acho que às vezes a gente fica buscando algo que sei lá, nem a gente sabe direito o que é esse futebol brasileiro. E a gente fica correndo atrás de algo que me parece muito abstrato. E que falta uma questão de metodologia. O que é ser o futebol brasileiro? A Alemanha sabe, por exemplo, é a seleção que menos trocou de treinadores. Ela sabe exatamente, sabe? Ela se formulou depois do vice de 2002 e ela sabe hoje exatamente como fazer, como implementar. Tá num momento ruim a seleção alemã, sim, mas o futebol alemão, por outro lado, se a gente olhar a Bundesliga, tá num momento excelente. Tem grandes times, é um campeonato muito interessante de se ver, né, com times muito bons. O Bayer Leverkusen está liderando e é um time muito interessante de se ver jogar. Tem o Xabi Alonso como treinador, né? Tem o Leipzig, que também é outro time legal, né? Teve o Frankfurt mais atrás, que foi campeão da Liga Europa. Então são times muito interessantes. Tem uma linha de trabalho, cada um com um estilo diferente, né? E o futebol alemão vai se fortificando, vai crescendo, vai aumentando a popularidade, enfim. Tá num momento bem legal. E aqui no Brasil a gente percebe que, enfim, a gente estagnou. Não diria nem que a gente piorou, mas a gente parou no tempo, assim. E a gente não anda pra frente, tem muita dificuldade, sabe? De estilo de jogo, de inovações, de táticas, ou até mesmo de gestão, enfim. O futebol brasileiro passa por uma crise. Não é uma farsa, porque ninguém ganha 5 campeonatos mundiais na base da loucura. Mas a verdade também é que esse futebol brasileiro bonito, vistoso, a última vez que ele ganhou uma Copa do Mundo mesmo foi pelo menos no Brasil. Foi a Copa de 70, porque 94 era um futebol muito pragmático, né? Um futebol muito ortodoxo ali, né? Retranqueiro, vai. O Brasil muito fechado, bola no Romário, o Romário decidiu os jogos. E foi assim que o Brasil ganhou. 2002, um Filipão, né? Tinha um time muito bom, mas não era também um time que envolvia o adversário, que era um time também muito eficiente ali no ataque, que demorou em engatar, né? Foi engatar na Copa do Mundo. Então, eu acho que a gente tem passado aí por um problema de não saber como gerir essa crise. Eu acho que talvez isso tenha começado lá atrás, justamente nesse intervalo de 24 anos sem ganhar, entre 70 e 94. Porque aí nesse meio a gente teve o próprio Zagallo, que comandou a seleção em 74, depois Cláudio Coutinho, Tele Santana 2 vezes, aí veio o Lazzaroni e o Parreira. Se a gente olhar, a seleção até tentava, né, principalmente acho que 82 foi o auge, e talvez essa frustração com 82 tenha ecoado um pouco, e foi como é que eu posso dizer?
esse efeito, essa causa, na verdade, os efeitos disso, as consequências foram afetar o processo em 94, sabe? A gente foi. Porque ali foi, acho que, o inverso, né? A seleção de 82 e 84, de 94, perdão. Se você compara, acho que são os inversos ali, né? E a de 82 perdeu e a de 94 ganhou. E aí na Copa seguinte, em 98, chega uma final, é derrotada pela França e também com o futebol, com a seleção taticamente muito ruim, é muito na base do talento. E 2002 vence, mas parou por aí, né? E aí a gente teve uma consequência de erros e de vacilos que fizeram com que a gente nunca mais voltasse a ganhar. Mas não é uma farsa, mas eu acho que precisa rever muita coisa aí. E eu diria até que nascer de novo, viu? É isso. Espero que você tenha gostado. O vídeo um pouco diferente, o vídeo um pouco mais simples. Mas é porque também não teve nenhum um grande personagem aí que eu pudesse trazer aqui essa semana. Então, e acho que o grande fato que marcou, acho que pelo menos aqui no Brasil, o futebol essa semana, foi a péssima derrota do Brasil diante do Uruguai. Então eu quis trazer uma reflexão. Em breve a gente vai falar disso num podcast também, sobre a seleção brasileira, né, sobre esse momento do futebol, porque tem muita coisa a ser discutido. E aí juntamente comigo teremos Adiel e Cássio. Acho que é um debate aí muito interessante para a gente trazer aqui no programa. É isso, valeu, falou e até mais!